Vivendo nas águas profundas da Austrália, uma água-viva conhecida como vespa do mar é conhecida como um dos animais mais mortais da face da Terra. A sua picada é capaz de levar uma pessoa a óbito em apenas 2 minutos. Sem falar que a dor é algo indescritível. Dizem que é semelhante a jogar óleo fervendo em cima da sua pele. O que muita gente não sabe é que essa água-viva pertence a um grupinho dos quinidários. Grupo esse que a gente vai estar discutindo agora. Eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui no Ciência do Papel e depois da vinheta eu converso um pouquinho com vocês sobre isso. Vem! Salve, salve, seja bem-vindo, meu forofofinho, minha forofofinha, a mais uma aula aqui no Ciências no Papel com o seu querido professor Jonas, e a gente vai dar prosseguimento agora ao grupo dos quinidários, grupo que a gente usou aquela introdução sobre aquela água-viva tão perigosa, a tal da vespa do mar. Esse grupo tem animais que muitos de vocês com certeza conhecem, mas também muitos não. E olha, por incrível que pareça, vocês já tiveram contato com esses animais até mesmo na sua infância, quando você era mais boyzinho, mais garotinha, quando você assistiu, por exemplo, o famoso filme Procurando Nemo. Você deve lembrar, por exemplo, que o Nemo e o pai dele viviam dentro da anemonema. E o que muita gente não sabe é que aquela estrutura com tentáculos é um animal, e um animal bem perigoso, bem venenoso. Só que o peixe-palhaço ele tem uma habilidade de conseguir viver ali dentro sem acabar se machucando. Então, prof, o que a gente vai saber sobre eles? Então, vou mostrar para vocês aquelas características gerais que todos os caras desse grupinho vão estar apresentando, e à medida que a gente for avançando, a gente vai ver que vai dando uma especificada, ficando mais afunilado, mais restrito. Olha só, primeira coisa, no passado eles eram conhecidos como selenterados. Selentero tem a ver com cavidade, então porque esses animais, vocês vão perceber daqui a pouquinho, que eles têm uma cavidade dentro do corpo, tá? Eles têm um espacinho parecido com o que seria o nosso estômago, tá? Mas só parecido. E lógico, predominantemente aquático. Vocês vão ver que a maioria esmagadora é de água salgada com um outro ali de água doce. Eu também coloquei para vocês os principais exemplos de quinidários que a gente tem. Então, nós temos água-viva, nós temos as anêmonas, as caravelas são muito comuns nas praias aqui do Nordeste, por exemplo. Os corais, que são tão bonitos, né? Você pensava que era só uma rocha? Não. O coral é um animal. Prof, mentira. Não, é sério, pô. O coral é um animal, só que é um animal que está revestido de carbonato de cálcio. Então ele está ali como se fosse com uma armadura. As hidras, né? Se você já assistiu aí Capitão América, vai lembrar daquela organização criminosa que tem um símbolo, né? Uma bola com vários tentáculos. Eles estão se inspirando nesse camarada, tá? A hidra, que é um quinidário de água doce. Isso aqui são só alguns exemplos, boa parte deles provavelmente vocês já conhecem. Mas o que é que quero também chamar a tua atenção? É que o corpinho deles é bem gelatinoso. Não é à toa que o nome de uma das espécies é água-viva. Gente, dentro do corpinho deles tem como se fosse um recheio. Aqui eu botei em rosinha para vocês observarem como tá bonitinho. E esse rosinha é a mesogleia. O professor lembra muito geleia, né? Pois é, lembra muito geleia. Essa mocinha, ela é rica em água. E dependendo da espécie de quinidário, você pode ter muito ou pouco. Nas águas vivas, por exemplo, de 100% do corpo, 97% é água. Ou seja, mesogleia. Que massa, né? Preenchendo ali. Prof, então quer dizer que se eu morder sai um creminho? Não faça isso não, tá? Não faça não, porque se você morder, você vai ter um sabor agridoce na sua boca. Tá, o que mais que a gente sabe, prof? A simetria deles, olha que interessante, já é radial. Ou seja, onde você cortar, independente do lado, as partes vão continuar sempre iguais. Então lembra do macete? Simetria radial, partes são iguais. Até aqui tranquilo, né, prof? Sem mistério. O que mais que a gente sabe? Olha a novidade. Você, aluno aqui do Ciência do Papel, preste atenção. Agora a gente tem uma novidade. Gente, lá nas esponjas não existiam nenhum dos sistemas, nem sistema digestório, respiratório, nada disso. A partir de agora, você já tem um sistema digestório. Ele é bem simples, é verdade, mas já existe. Só que esse sistema digestório ele é incompleto. Prof, por que ele é incompleto? Se liga só. Você tem apenas boca, ou seja, a comida entra por aqui, mas não tem ânus para onde ela sai. Ô, prof, peraí, então quer dizer que a comida por onde entra, sai, você já sentiu o drama, né não? Você já sentiu o drama? Sabe o que é pior do que você botar a comida pra fora assim?
é você não deixar o seu like aqui. Se você não deixar aquele like maroto, o prof fica triste, então deixa aquele like maroto. Compartilha com aquele colega que tá precisando daquele up, tá chegando as provas aí. O professor vai pedir isso daqui, então compartilha e lógico. Se inscreve aí no nosso canal, bem bonitinho, ativa as notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade que a gente coloca aqui no Ciências no Papel. Tá massa? Então, prof, eu já entendi que o sistema dele é incompleto porque ele só tem boca e não possui ânus. Mas o que mais que a gente sabe de interessante? Lembra que eu disse no início que eles tinham uma cavidade dentro do corpinho dele? Parecido com o nosso estômago? Então, a partir de agora, esses animais eles têm uma cavidade muito bonitinha e essa cavidade vai agora ajudar a digerir a comida. Esponja não tinha isso, lembra? Ela só filtrava. Agora aqui sim, aqui você vai perceber que quando a comida entra nessa cavidade, ela é digerida. Por isso que o nome da cavidade é gastro, né? Vem de estômago, de digestão. E vascular por quê, prof? Tem vaso sanguíneo aí? Olha, não tem, mas essa cavidade ela faz algo parecido com o que os vasos fazem. O que ela faz, prof? Essa cavidade, ela, além de digerir, ela distribui os alimentos, os nutrientes. Então, embora ele não tenha coração, veia, artéria, ele tem uma formazinha de espalhar essa comida usando essa cavidade. Que massa, né? E a digestão aqui, ela já vai ser extra e também intracelular. Prof, o que é isso? Intra é dentro da célula e extra é do lado de fora. Então, quando a comida cai aqui na cavidade, tá fora da célula. Então, ela digere. Depois que ela digere, a célula engole esse nutriente para digerir dentro de si. Então, extracelular fora, intracelular dentro. Facinho, né, prof? Uma outra coisa também que é uma novidade aqui é o surgimento de um sistema nervoso. Ele também é super simples, mas significa que já possui. Elas não têm cérebro como você e eu, mas elas têm vários neurônios espalhados pelo corpo. E aí, eles meio que funcionam independente. Então, quando um dá um sinal, manda pro outro, depois manda pro outro, depois manda pro outro, e aí vai se espalhando. Eles ficam de forma difusa, ou seja, espalhados. É por isso que a gente costuma dizer que o sistema nervoso difuso é um sistema onde você tem vários neurônios espalhados pelo corpo desses camaradas. Facinho, né, prof? O que mais? A característica principal. Se eu fosse você, eu deixava ela super marcada aí nas suas anotações. De longe, de todas as coisas mais importantes, essa daqui é a que dá até mesmo o nome ao grupo. O grupo não é quinidário, quinido vem de arder. Elas possuem uma célula que tem a capacidade de injetar uma substância urticante, que arde pra caramba. E como é que funciona isso? Essa célula chamada de quinidócito ou quinidoblasto, tanto faz o nome, ela parece um potinho fechado. Na hora que alguém encosta, esse potinho ele abre e de dentro sai um ferrão. Esse ferrão é tão poderoso, eu botei ali para vocês uma animação e é em velocidade de milissegundo. Então, imagine que alguém encostou ali naquela parte, ó. Cada disparo daquele, que parece um míssil, é um ferrão sendo disparado. E quando bate, gente, a dor é incrível. Realmente é uma dor de queimação, como se alguém tivesse jogado água quente ali na sua pele. E a recomendação é, se isso acontecer, use vinagre, é muito, muito eficaz, ou lave com a água do mar. Evite água corrente. Use a própria água do mar para poder lavar aquilo dali. Prof, beleza. Mas para que elas usam essas células que queimam, que estão lá nos tentáculos? Primeiro, para se defender. Então, quando vem algum predador, ela pode usar aquilo, né? Tubarões, por exemplo, evitam estar comendo águas-vivas por causa desse probleminha que elas têm. Mas também é muito importante para elas caçarem. Então, como predadoras, é fantástico. Ela pode pegar o peixinho, matou e comeu. Massa, né, prof? Além disso, a gente sabe que são carnívoros, então ela vai comer alguns pequenos peixes, elas conseguem comer alguns crustáceos e também alguns vermes aquáticos. E dependendo da época do ano, vocês podem vê-las até mesmo encalhadas na areia. Prof, o que mais que a gente sabe sobre elas? A reprodução você vai ter também dos dois tipos. A assexuada é bem parecida com a das esponjas. Ela vai fazer um brotinho. Esse brotinho cai no chão e depois que ele cai, cresce e forma outro, tá? É interessante comentar aqui com vocês que nos quinidários você pode ter as duas formas. Você pode ter uma forma que ela fica presa no chão, chamada de pólipo, que seria isso que vocês estão vendo. Ou vocês podem ter uma forma móvel, chamada de medusa. Normalmente o pólipo ele tem essa reprodução assexuada. Ele faz um brotinho, cai, onde ele desceu, sai outro. Elas também podem ter reprodução sexuada. Um joga o gameta para o outro, e depois que esse gameta fecunda, vai formar um novo ser. Bem facinho, né, prof? E por fim, para a gente encerrar, tem essa parte de reprodução.
essa parte final aqui que a gente chama de alternância de gerações. Queridos, você pode ter ela tendo a reprodução sexuada, a assexuada, mas no dia a dia deles, algumas espécies podem apresentar as duas no mesmo jeito, aliás, perdão, no mesmo tempo. Como é que é isso, prof? Tem algumas águas-vivas, por exemplo, que quando elas estão na forma de medusa, elas vão fazer reprodução sexuada, como aqui no meu esquema, ó. Uma engravidou a outra, fez uma larvinha, essa larva, ela gruda no solo, começa a crescer e vira um pólipo. Só que esse pólipo, ele vai fazer agora reprodução assexuada. Ixi, prof, que interessante. O mesmo animal, sim, o mesmo animal. Só que tem horas que ele faz reprodução sexuada, tem horas que ele faz assexuada. Você percebe que tem uma alternância aqui nas gerações? Então tem uma geração que é sexuada e uma geração que ela é assexuada. Esse processo de mudança, onde um faz sexuada e outro assexuada, a gente chama de alternância de gerações. É algo muito comum para várias espécies, por exemplo, de água-vivas. E se você curtiu muito essa aula, mais uma vez, não deixe de dar aquele like maroto. Fica por dentro que a gente vai ver muito mais coisas interessantes. Um cheiro bem grande e até a próxima. Valeu!